Oi. Bom dia, meu povo. Bom dia, a graça e a paz. Eu fico feliz de estar aqui de novo. Tem alguns domingos, né, que a gente não se vê. Não sei, Flavinho já pode começar? Tá gravando? Vai gravar? Ah, maravilha. A gente tem o privilégio hoje de estar juntos e de celebrarmos a ceia do Senhor, estarmos em comunhão. Vamos ter esse momento de escola bíblica. Tenho certeza que Deus há de falar em nossas vidas, em nossos corações, por meio da sua palavra. Quero agradecer ao Fander, que aceptou mi invitación, está con nosotros hoy en la iglesia. Amigo Fander, bienvenido. Esta es su casa. Qualquer dúvida, si tuviera alguna duda, puede preguntar para este mozo que sabe mucho español, mucho más que nosotros todos. Porque a veces hablo muy rápido. Bem-vindo. Vamos agradecer a Deus, vamos orar para começarmos nosso estudo. Estamos avançando graciosamente em Êxodo. E hoje nós vamos ler Êxodo 17. Êxodo capítulo 17. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos reunidos como igreja, reunidos como um corpo de Cristo, como família, reunidos para agradecer-te por tanta bondade, por tanta graça e misericórdia, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado em todo o tempo. Tu és bom, tu és maravilhoso, tu tens nos dado o pão de cada dia, tem nos dado a força para perseverarmos, tem nos dado a alegria, tem nos dado a paz, os livramentos que nos trouxeram até aqui. Senhor, quão maravilhoso é o teu nome, que nós possamos nessa manhã estar abertos à tua visitação, abertos à tua presença. Nós precisamos muito de ti, nós somos dependentes de ti. Nós queremos ter a nossa mente e o nosso coração transformados. Queremos ser transformados para podermos experimentar qual seja a tua boa, agradável e perfeita vontade. Nós queremos experimentar os pensamentos de Cristo. Nós queremos sentir os sentimentos de Cristo. Nós queremos viver a vida de Cristo. Isso não é mérito nosso. Isso não é por mero esforço humano. Isso não é possível por meio de hábitos e de treinamentos rigorosos. Isso só é possível mediante o fôlego e o vigor do Espírito Santo em nós. Nós só conseguimos progredir na imitação de Cristo se o teu Espírito Santo habitar em nós e nos inspirar, nos mover, nos transformar, converter o nosso coração totalmente a ti. Por isso, nessa manhã, nos mostra o caminho da conversão, o caminho da transformação e faz essa obra em nós. Usa a tua palavra, usa a tua mensagem de salvação para limpar-nos, para lavar-nos, para nos purificar de toda injustiça, nos purificar de toda impureza, nos dá um novo coração, nos dá um novo ânimo, uma nova direção, construir os sentidos que precisamos para a nossa existência, que nós venhamos nessa manhã ser edificados por meio da Tua palavra, ser edificados por meio do testemunho do Teu poder. Em nome de Jesus, Senhor, alegra os corações, renova as forças, que nessa manhã nós saiamos daqui cheios da Tua presença. Em nome de Jesus, obrigado. Continua conosco e aviva a Tua igreja, fortalece o Teu povo e se faz presente em nosso meio. É o que nós pedimos e te agradecemos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, minhas queridas, nós vamos começar a leitura no versículo 1 do capítulo 17 e vamos até o versículo 7, porque nós temos duas histórias aqui nesse texto e eu creio que elas podem ser aprofundadas em momentos diferentes, então hoje eu queria focar só no primeiro quadrante aqui do capítulo, primeira parte que fala sobre a experiência do povo ali em Refidim, com a água que sai da rocha. Amém? Vamos focar nesse texto. Então,
Vamos ler aqui Êxodo, capítulo 17, no versículo 1. E aí a gente pode fazer uma leitura alternada aqui. Eu começo, aí cada um vai lendo um versículo, para a gente poder ouvir a voz dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Verso 5. O Senhor respondeu: passa diante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. Amém. Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, ser presente em nossos corações, trazendo esclarecimento e verdade acerca do que Tu tens nos falado. Amém. Nós temos lido o Êxodo esses domingos todos, e para quem não tem lido, ouvindo, graças a Deus pelas gravações, pelo podcast aí que eu pude acompanhar, e temos aprendido tanto, né? Aprendido tanto sobre essa experiência de libertação do povo, e a libertação do povo do Egito não foi apenas sair do Egito, né? E bem falado pela Adriana há 2 domingos, é que o povo sai do Egito, mas o Egito não sai do povo. A vontade de voltar para o Egito, para a escravidão, para trabalhar no regime 7x7, né? 7x0, estava tão grande que o povo nem pensava que era escravidão. E o trabalho maior de Deus foi em desintoxicar esse povo do Egito, tirar o Egito de dentro do coração. E no capítulo 16 já temos uma narrativa que apresenta o povo reclamando da falta de comida, né? E Deus vai lá bondosamente e dá comida, dá as codornas, né, as codornizes, e o maná, que é o pão do céu. E no capítulo 17, a gente vê o povo reclamando de novo, porque eles chegam num lugar chamado Refidim, né, no deserto de Sim, e lá não havia água para beber. E, naturalmente, eles precisavam de recorrer ao único que poderia dar água para eles, que era o próprio Deus. E eles tiveram já experiências anteriores, né, de clamar a Deus e serem atendidos. Esse episódio da água, inclusive a água é muito, muito importante no contexto da libertação desse povo, porque eles estavam num deserto. E no deserto não dá para fazer nada sem água, né? No deserto não tem sombra e água fresca, pelo contrário. Tem sol quente e areia. E a experiência desse povo, até aqui, mostrava que Deus socorreu eles em todas as situações. No capítulo 15, eles chegaram num lugar e a água que havia lá era imprópria para consumo, né? Eram águas amargas. E quando o povo está morrendo de sede e não tem água para beber, Deus manda Moisés colocar a madeira na água e a água se torna potável. E aquele lugar se chama Mara, né? Que significa amargo, em hebraico, amargo. E aí, quando chega no capítulo 16, de novo eles colocam Deus ali à prova e Deus responde. A gente imagina que a essa altura o povo já teria aprendido a orar, a pedir a Deus o que eles precisassem.
Então chega no capítulo 17, eles não oram, não ajoelham, não pedem nada a Deus, pelo contrário, eles começam a reclamar, a murmurar contra Moisés. E não preciso expor, quem veio aqui já sabe, como a Adriana explicou, a murmuração é um pecado de rebeldia contra Deus. Porque ela não é apenas a falta de confiança em Deus, mas é você desafiar Deus dizendo que ele não sabe fazer as coisas, né? Que ele fez muito mal, que ele criou as coisas errado, que ele organizou errado, que o plano dele não é bom e que ele está fazendo de uma maneira que você faria muito melhor, ou eu faria muito melhor. E aí, quando eles começam a passar essa necessidade de água, eles exigem a Moisés, dizendo assim, dê-nos água para beber, Moisés. É como se Moisés falasse, mas como assim, cara? Né? Não tem de onde eu vou tirar água, né? Vocês estão me tratando como Deus. E aí Moisés repreende eles, dizendo assim, por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? E esse versículo aqui, eu acho que é chave nesse texto, porque não apenas eles estavam murmurando e reclamando pela falta de água. Eles estavam colocando Deus debaixo de um juízo, dizendo, olha, chegou a hora da gente pôr um fim nisso. Esse Deus não está fazendo o nosso desejo. Ele não está fazendo o bem. Esse Deus não faz o bem. Esse Deus faz o mal. Ele nos trouxe para o deserto para morrer de fome, para morrer de sede, não tem água. Então, nos dê água. Provavelmente, alguma coisa muito mais séria aconteceu, e o texto não diz, porque Moisés fala no versículo 2 que eles estão colocando o Senhor à prova, colocando o Senhor em juízo, em julgamento. Então, Deus vai para o banco dos réus. Olha que povo diferente, né? E aproveitando que eu sei que isso já tem sido falado muitas vezes aqui, esse povo somos nós, todos nós somos esse povo. A humanidade é esse povo, os hebreus são um símbolo apenas de nossa situação como seres que duvidam da providência de Deus, né? Que têm medo de viver pela fé e pela confiança e só acredita na água que está vendo, na comida que está na mesa e não acreditam, não confiam na provisão de Deus. E aí o povo diz assim, né? Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Ou seja, eles estavam acusando Moisés de ser um assassino. Parece que não, mas nas entrelinhas é como se eles estivessem resgatando. Moisés, a gente já sabe qual é a tua estirpe. Você gosta. Você já matou um, por que você não mataria logo um monte aqui? Para você não é nada incomum. Todos nós sabemos que Moisés viveu essa experiência muito, quase em outra vida, né? Muito antes disso aqui. Décadas, quase meio século antes disso aqui, Moisés viveu a experiência de matar um egípcio, né? E chamar Moisés de assassino por esse povo talvez tenha tirado Moisés do sério profundamente, né? Porque é isso que ele falou, você trouxe a gente aqui para nos matar, ainda matar os nossos filhos. E aí no versículo 4, Moisés ele dá o exemplo de como deve se proceder, né? Nesse encontro com a dificuldade, no encontro com a sede. Moisés clamou ao Senhor e ele não diz assim, Senhor, dá água para esse povo. Ele clama assim, o que eu farei com esse povo? Que esse povo é difícil, esse povo não tem fé, esse povo reclama, me chama de assassino, te colocou no banco dos réus, eles estão a ponto de apedrejar-me. E como Moisés era o sacerdote ali, o mediador daquele povo, ele estava representando a pessoa de Deus. Então, quando o povo se dispõe a querer apedrejar Moisés, é como se eles quisessem, ao apedrejar e ao acabar com o representante de Deus ali, acabar com essa relação e viver por conta própria. E o Senhor responde no versículo 5, passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Aqui, eu estava lendo um comentarista e ele disse que nessa cena é como se realmente estivesse sendo mobilizada uma audiência, né? Fala assim, eles querem pôr a prova, né? Então, chama as autoridades, chama o júri, vá na frente, como se você fosse o juiz, e Moisés se coloca nessa posição do juiz que está entre o Deus que o povo colocou no banco dos réus, as autoridades são as testemunhas ali,
e ele vai com a vara com a qual Deus operou sinais e prodígios no Egito, e Deus fala assim, eu já vou estar lá, né? Já vou estar lá no monte esperando, no banco dos réus, como é. E não é uma primeira vez que colocam a Deus no banco dos réus, né? Nós vemos isso se repetir tanto, que a gente já normalizou. Cristo, no banco dos réus, né, na sua via crucis, onde os sacerdotes ali julgaram e agrediram o Salvador, Pilatos, dizendo que poderia salvá-lo daquele lugar de réu. E Jesus fala, né, Pilatos, essa autoridade que você tem, cara. Se meu pai não tivesse te dado, você não teria nada. E Jesus na cruz, ainda tratado como réu pelos soldados romanos, que sorteiam suas vestes. Só que isso não é história apenas, né? É o fato de que todo o tempo a humanidade, e nós como humanidade, vamos tentar a Deus, vamos provar a Deus e querer colocar Deus no banco dos réus quando Ele não faz a nossa vontade. Cristo não fez a vontade dos fariseus. Cristo não fez a vontade dos romanos, dos saduceus. Ele não fez a vontade de ninguém. Qual foi a vontade que Jesus fez? Do Pai. E isso é um exemplo de duas vias para nós, né? Que quando Deus, porventura, não fizer nossa vontade, nós vamos ser tentados, como esse povo aqui, a colocar Deus no banco dos réus. Eu já te aviso que essa causa já está ganha, viu? Não adianta você chamar o PROCON, o Tribunal de Justiça, o Supremo, o Xandão, você vai perder. Não tem a quem você recorrer, porque Deus vai subir no Monte Horebe e vai te esperar lá. E a graça de Deus é tão grande que no dia desse julgamento aqui, Ele concede o que o povo precisava. E aí entra um ponto muito importante, né? O que o povo queria, nem o povo sabia o que ele queria, eles queriam mais do que água para beber. Eles queriam se rebelar, eles queriam pôr para fora as agruras, as suas angústias, que eles queriam viver duas vidas. Eles queriam trazer todo o Egito e juntar o deserto e viver duas vidas em uma só. Ter aqueles manjares de pepino, cebola. Eu nunca vi, gente, parênteses aqui, quem faz manjar com pepino e cebola, né? Porque no texto não fala, né? Ele, a gente tinha lá pepino, tinha cebola. Oi? Melões. Meu Deus, era vegano esse povo. Meu amigo, que manjar é esse? E aí, quando eles estão aqui, eles pensam, cara, por que a gente não pode ter o melhor dos dois mundos, né? Ter a nuvem, ter a rocha, ter Deus, ter Moisés, ter água, ter maná, ter codorna, ter o Egito junto. Por que a gente não pode ter tudo isso? E quantas vezes não somos nós nesse lugar de querer ter nossa caminhada com Cristo no deserto? E aí pronto. A gente começa a ver que a vida no deserto não é muito bem o que a gente planejava, né? A gente tem tantas ideias, tantos planos, tantas aspirações, tantas vontades, né? E aí quando Deus vai nos guiando no caminho do deserto dessa vida, que é o caminho de piedade, justiça, de amor, de serviço a Deus, de comunhão com Cristo, as coisas vão começando a ficar mais difíceis. A gente fala, meu Deus, mas por que não pode ter o melhor dos dois mundos, né? Por que eu tenho que andar tão cansado, sem tempo, sem dinheiro? Não dá para ser crente e fazer o serviço ao reino e amar a Deus e cuidar do próximo, estar com a família e ao mesmo tempo ter dinheiro, casas, falar igual lá o desenho do Pica-Pau, né? Iates. Vocês já viram esse episódio, né? E aí ele perde tudo. Perde até é o Zé Curubu, né? Que queria ficar... Meu Deus, esse desenho é... Mas vocês entenderam a analogia? Eu acho que todo mundo aqui passa por isso, né? Não deve ser só eu, que às vezes se pega. Meu Deus, mas por que é tão difícil, né? Daria para resolver isso tudo assim, né? Só precisava de mais uns umas dezenas de milhares de reais e ia resolver isso, né? Meu pai estava operado, olha só, né? A gente não quer encarar a realidade da sequidão do deserto, que muitas vezes não é só o dinheiro, na maioria das vezes não é. Tem um amigo meu, ele passa muita luta com o irmão dele, que há uns anos atrás teve um surto e não se recuperou mais, assim, mentalmente.
E ele vai para casa, fica uns dias em casa com a ex-esposa e a filha. Ele ainda mora lá e tal, dorme lá, mas ele não é casado mais. Aí depois ele some, fica 2 semanas, 3 semanas andando. Aí um dia o irmão dele encontrou ele andando lá no centro de Taguatinga, falando coisas desencontradas. Aí ele ficou desesperado. Aí ele falou assim, cara, se eu tivesse tantos reais, aí eu ia pagar um aluguel, uma casa, não sei o quê. Eu falei, cara, será que isso ia resolver mesmo? Né? Porque seu pai já ajudou, você já ajudou, vocês levam ele no médico, aí ele vai e não toma um remédio, aí leva no psiquiatra, ele fala que o psiquiatra é que está com problema. Aí vocês visitam, aí ele trata todo mundo mal. Será que a raiz disso é porque não tem o dinheiro para pagar um aluguel para ele sozinho, né? Ou para pagar alguma coisa? Mesmo que pague o tratamento, ele nem vai. E é difícil porque a gente conversou muito sobre esse assunto, o tempo foi passando e as coisas foram se agravando, e ele chegou a essa conclusão, de que estava para além da capacidade dele. E quantos de nós temos situações na nossa vida que a gente pensa, eu resolveria isso se eu tivesse mais tempo? Não, se eu tivesse mais dinheiro. Ou melhor, se eu tivesse mais saúde. Isso não acaba, irmãos. Aí é o caso do povo aqui. Nossa, se a gente tivesse mais água, né, mais comida, aí eles têm a água, eles vão ter água, eles vão ter tudo, e lá na frente vai acontecer tudo de novo, é o tempo inteiro esse povo, ou seja, a gente voltando atrás. Isso é tão verdade que, vamos ler aqui a palavra do Senhor, em 1 Coríntios 10, versículo 3, onde Paulo ele nos avisa sobre isso, e vocês vão ver que Paulo não foi o primeiro a falar sobre isso. É tudo uma grande história de preparação do coração humano para receber Cristo, a verdadeira rocha, a verdadeira água. E aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, na verdade, eu vou ler do versículo 1, porque nós já conhecemos, né, esse texto, acho que a gente tem lido ele várias vezes, mas 1 Coríntios capítulo 10 diz assim, por que não quer, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar? Isso a gente já leu e já sabe. É Paulo, o apóstolo Paulo, está falando do povo hebreu, lá no deserto. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Com a graça de Deus eu pude dar essa aula aqui e foi maravilhoso descobrir que o batismo foi que fez daquele povo uma congregação. Antes era cada um por si, todo mundo fugindo da morte, e quando eles passam no mar, eles são batizados no mar, em Moisés, e na nuvem também, e são transformados numa congregação com um propósito, né? Com um rumo, com um destino e com um chamado. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Aqui já está falando do texto das aulas passadas, do maná, que é o alimento espiritual. É um símbolo de Cristo, né, o pão do céu. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Não me perguntem, gente, que eu não sei dizer, como uma rocha acompanhava as pessoas, né? Era um fenômeno sobrenatural. Mas era dali que saía a água que aquele povo precisava. E no versículo 5, Paulo diz assim, contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então, Paulo está nos alertando que tudo que aconteceu com aquele povo pode acontecer novamente, porque o problema não é o deserto, não é o Egito, não é a nuvem, não é a rocha, não é o maná, não é Moisés, o problema é o coração do ser humano, é o coração humano. No versículo 6, Paulo diz, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Vocês entendem que a solução não era dar mais água, não era dar mais comida, não era dar casinha, né, minha casa, minha vida para todo mundo, fazer brotar um oásis no deserto para cada um, não ia resolver. Porque o coração que cobiça coisas más, ele nunca está satisfeito com o bem que Deus provê. E não adianta a gente olhar para fora e falar, fulano tem um coração muito mau. Não é o nosso, é o meu coração. O nosso coração cobiça coisas más. Porque Paulo diz que nós temos duas naturezas lutando entre si, né? A nova natureza, nascida em Cristo, que deseja o reino dos céus, que deseja Cristo, e uma velha natureza que quer sempre
cuidar de si mesma, né? Sempre a prioridade é eu. Em segundo lugar, mim mesmo. Já viram aquele filme Eu, como é que é? Eu mesmo e Irene? Que eu fico trazendo um filme idiota, gente, mas só para vocês... São gatilhos mnemônicos aí. Um dia vocês vão estar andando, aí, aquele dia... É só para não ficar muito sério. E aí a gente transforma o nosso coração em um altar de idolatria de nós mesmos. Aí quando o eu está pequeno, a gente mete o eu mesmo, o si mesmo, e o ego, e todo mundo junto. Por quê? Porque nós cobiçamos sempre para o nosso prazer. Às vezes nós planejamos muito, né? Se eu tivesse mais tempo, de novo, mais recurso, ou mais energia, ou seja lá o que for, eu ia poder fazer tal coisa. Aí eu ia poder ajudar, aí eu ia poder cuidar, aí eu ia poder visitar, aí eu ia poder pregar, aí eu ia poder estudar a Bíblia, eu ia poder orar mais. Gente, isso daí não existe. Porque se vacas voassem, chovia leite, né? Então, ninguém sabe do reino das probabilidades. E eu ouvi uma frase, até compartilhei com o pessoal aqui na vigília, na sexta, de uma pessoa que nem falou como crente, nada, uma pessoa estava falando uma mensagem reflexiva, e ela falou assim, olha, com o tempo, a gente vai acumulando práticas, né, que determinam como a gente passou pela vida. Então, muitas vezes a gente fala, não, mas eu vou começar um propósito, eu vou orar, sei lá, eu vou ler a Bíblia, eu vou começar a mudar tal comportamento, vou começar a vigiar mais nesse ponto, vou começar uma dieta, essa é a clássica, né? Eu vou começar um novo curso, eu vou falar direito com minha esposa, enfim. Obrigado, Lu. Ó. Foi o Espírito Santo que te revelou minha sede aqui. E nós vamos nessa de tentativa e de expectativa, e nós vamos projetando futuros que, no final das contas, no final do dia, nós passamos o dia fazendo outras coisas. Porque a nossa mente projeta e planeja e o nosso corpo realiza. E no final do dia, no final da semana, no final do mês, no final do ano e no final da vida, nós passamos pela vida projetando. E passamos pela vida fazendo as coisas que já estávamos fazendo. Não sei se ficou claro, mas assim, quanto mais nós acreditamos no que poderá ser, o que nós iremos fazer, menos a gente realiza. Porque o convite do Evangelho é para entrega, não é para ficar planejando e projetando, até porque é isso que traz ansiedade para o nosso coração. Quantas vezes o texto bíblico fala sobre isso? Que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, e que todas as nossas expectativas devem estar no Senhor. E que Ele é que tem planos de vida para nós. E a experiência de fé no Evangelho é de todos os dias entregar. Isso é difícil. Todos os dias confiar. Eu estava ouvindo a Adriana falando e eu pensei, mano, eu ia ser da galera que ia juntar maná. Meu amigo, ver aquele negocinho bonitinho lá, com gosto de mel, sei lá, de baunilha. Eu ia pegar baldes e mais baldes. Com a minha cabeça já, sei lá, vou fazer uma receita tipo um pudim, um pão, um bolo. Vou fazer assado, frito. Congelar. Vou congelar. Não, como é o deserto, eu vou pôr tudo na areia, que a areia conserva. Eu ia ser desses, velho. Eu já me conheço já. E aí o povo pegava para 2 dias, virava tudo mofo, dava tudo bicho, né? O maná era para comer no dia. Gente, que figura linda, né? Eu sou uma das pessoas que luta contra essa ansiedade de prever o futuro, né? De ser o Charles Xavier da história, de querer resolver qual é o nome? O futuro do dia esquecido aí. Eu sofro com isso. É meu calcanhar de Aquiles. Quem não sofre, você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa privilegiada. Pois você deve sofrer de outros males aí Deus te ajude. Mas vocês entendem que quanto mais nós criamos essas expectativas, menos nós nos entregamos. E fica mesmo difícil começar o dia agradecido a Deus, orando, meditando e buscando ao Senhor. Eu estava comentando com o Gustavo, foi vocês na vigília, né, Lu? Que às vezes de manhã eu acordo, aí eu já sinto o Espírito Santo me empurrando no corredor. Vai. Aí vai para esse lugar que tem a Bíblia lá, né? Tem um livrinho que eu ganhei do Charles Spurgeon, que eu ganhei do meu querido Moisés português. E aí, quando eu estou indo para o livrinho, Senhor, só vou pôr água na chaleira. Aí eu vou, põe água na chaleira. Aí vai lá, cara, eu sinto que é para eu fazer aquilo, né? Que vai alegrar meu coração e meu dia. Aí eu, não, agora eu vou só fazer o ovo mexido. Aí quando eu vou para ler o livrinho ou para orar, aí já deu hora de eu sair para o trabalho. Deu 5 minutos, deu 10 minutos. Aí eu saio meio que faminto ainda, né? É porque nossas prioridades elas vão sendo reorganizadas igual desse povo aqui, né?
Eu estou com fome, eu estou com sede. Isso, é o intestino, é o estômago. São as vísceras que mandam na nossa vida, né? Eu quero isso agora. Black Friday, eu quero isso. Mas, calma, você não precisa disso. Meu Deus, que difícil ser um humano. Não, mas eu não quero falar mais com fulano, não quero mais falar com Beltrano. Aí o Espírito Santo pega e vai te empurrando. Não, mas vai lá, fala. Aí, não, então eu só vou ali, né, eu vou comprar um presentinho para ele, que a minha linguagem do amor é o presente. Depois eu falo. Aí pronto, aí passa um mês, você não falou ainda com a criatura que era para você falar. E quando a gente vê Paulo avisando, não é que Paulo diz assim, olha, pode ser que aconteça. Ele falou, gente, já está aí na porta do coração de vocês. Já está aí a chance de vocês se tornarem como esse povo. Lá em Hebreus, de novo, a gente é alertado, vamos ler lá em Hebreus 3:7, que o autor de Hebreus, ou como diz o Rodrigo, a autora de Hebreus, nós não sabemos. Existe essa possibilidade remota, mas existe. Graças a Deus que existe, nós não sabemos de tudo. Em Hebreus, o autor de Hebreus diz assim, no capítulo 3, no versículo 7, que o Espírito Santo estava batendo na porta, estava ali empurrando, né? Cada um de nós sabe, de manhã cedo ou no meio do dia, para onde o Espírito Santo está te empurrando. E ele estava naquele dia lá, comunicando com o povo. E aí, Paulo não, olha só, o autor de Hebreus diz aqui, no capítulo 3, versículo 7, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, ou seja, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração, como na rebelião, olha só, como na murmuração, né, Adriana? Durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Muito forte essa palavra, né? E confrontadora. Porque comer do pão, beber da água, hoje teremos a ceia do Senhor, vamos comer do pão, beber do cálice. E estar guardado pela nuvem, pela rocha, não significa que nós entraremos no descanso. Porque o descanso é o descanso primeiro do coração. E nós temos uma tradição, que graças a Deus está sendo revisitada, de achar que o descanso é uma projeção futura, né? É uma coisa muito moderna, sabe, gente? De pensar que tudo vai acontecer, né? E que a gente está sempre melhorando, progredindo e avançando e melhorando para o futuro ser melhor. Então a salvação ganhou esse contorno de que tudo vai acontecer, que tudo é lá na frente. E aí a gente tem uma grande renovação da fé cristã no mundo, no início do século passado, e as pessoas começam a viver meio que de uma forma fatalista, né? Não, porque uma hora isso aqui vai acabar. E é compreensível, né? Um mundo que está passando pela Primeira Guerra Mundial, mal acaba a Primeira, já vem a Segunda Guerra Mundial, aí você já vem uma crise nuclear no planeta, aí você vê Guerra Fria, você vê países em crise. Então, assim, era natural que a igreja assimilasse o contexto cultural de uma forma meio que fatalista, né? Não, isso aqui tem que acabar, uma bomba vai cair a qualquer hora e a gente vai ser salvo, a gente vai entrar no descanso. Só que hoje, né, a gente já está revendo esses pensamentos que a igreja evangélica disseminou há muito tempo e falando, gente, tem furos aí, né? Vocês olharam para o Apocalipse e para a Escritura com a lente escapista, né? Com a lente de uma geração que estava enferma. E hoje a gente olha para a Bíblia e fala, cara, o Apocalipse não é o Apocalipse do X-Men lá, né, que acaba com tudo. O Apocalipse é revelação de uma nova vida, de um novo mundo, de uma nova possibilidade de existência. Só que não é a nova possibilidade futura, é a nova possibilidade que começa no coração de quem já está peregrinando em Cristo. Quem já está bebendo da água da rocha, quem já está comendo do pão da vida, já está começando a entender que o descanso começa no coração. E se a gente não tem um coração descansado em Cristo, nós não temos a Cristo. É dura, né, essa palavra? Tentando ser mais claro, às vezes a gente fica preso no comportamento. Porque o comportamento, né, como eu vivo, como eu me visto, como eu faço as coisas para que os outros vejam,
ele acaba sendo uma busca da nossa geração para validação. O nosso tempo atual valoriza muito o que se vê, como você se veste, como você fala, o que você tem, onde você mora, o carro que você dirige, as pessoas com as quais você anda. O tempo atual valoriza tanto que nós, como igreja, absorvemos essa ideologia e acreditamos que o evangelho é sobre dar testemunho comportamental. Mas o verdadeiro testemunho do cristão é um coração descansado. E na vigília a gente falava sobre esforço e coragem, né, Lu? Até para descansar tem que ter coragem, né? Como é que pode? Eu sou desse tipo de pessoa que tem que ter uma boa dose de coragem para eu parar e descansar. Misericórdia, parece que eu estou na terapia aqui, né? Eu falo e volto pro meu ouvido e falo, meu Deus, como é que eu falei uma barbaridade dessa? Que vida sofrida. Você tem que ter coragem para parar, porque se deixar, não para. E essa é uma estratégia de fuga maravilhosa, né? Primeiro que você não precisa de pensar na vida, em si mesmo, nos problemas, e nem em Deus. Segundo, você passa a impressão de que está bem, que está ativo, que é produtivo, que é uma pessoa ativa, que é uma pessoa animada, que é uma pessoa que pode contar com você. E terceiro, é que você já fica ali esperando os louros, as recompensas, né? Tudo fora do Evangelho. Tudo fora de Cristo. Tudo fora do descanso. E o que aquele povo não aprendeu foi descansar. E o que a gente tem dificuldade ainda é de descansar. E não é porque a ideia de chegar na Terra Prometida só existe, de fato, quando a Terra Prometida chega antes no coração, como um anseio, como um desejo. E conversando ontem com o Natan sobre isso, falei, Natan, sabe por que é difícil dar testemunho constante? Porque a gente adota isso como uma prática cenográfica. Né? Como um papel. A gente assume um papel de crente, um papel de cristão. E no papel de cristão eu tenho que fazer tal coisa. E no papel de cristão eu tenho que fazer tal coisa. No papel de cristão eu tenho que estar assim. Mas, quando Jesus vem e começa a converter nosso coração, não existe mais papel de cristão, existe o prazer de fazer o que Deus faz, de viver o que Deus vive. E quando a gente descansa de verdade, é quando a gente começa a ter prazer em coisas que não fazem nem sentido, né? Por exemplo, prazer em estar rodeado de gente falando de Jesus e orando e cantando e evangelizando. Quem vai ter prazer nisso? Né? Só quem o coração já foi tocado e transformado. Quem vai ter prazer de acordar cedo num domingo de manhã e estar aqui ouvindo a mensagem por uma pessoa que não é das mais preparadas e que faz piadas questionáveis, mas está aqui por amor, pela comunhão? É porque o nosso coração vai começando a acreditar que existe outra vida possível, que é possível descansar em Deus e falar, Senhor, eu poderia estar fazendo 1000 coisas hoje, né? Faxinando, preparando o almoço da semana, fazendo a caminhada no parque. Isso é louvável, é bom. Quantas vezes a gente sofre porque nós percebemos que quando o nosso coração age, geralmente é em algo que Deus não tem prazer, né? Falar, eu queria tanto fazer isso, ou aquilo, ou estar em tal lugar, ou falar tais verdades, mas, porque a Bíblia manda, eu não vou fazer. Amém. É assim mesmo, é como criança, não é? As crianças, então, são o melhor exemplo, por isso que a Bíblia nos chama de crianças e de bebês espirituais. Porque durante um bom tempo da nossa vida, vai ser assim. Nós vamos ter que obedecer, porque é o certo a se fazer. E aí, voltando na nossa reflexão da vigília, é esforço. E é um esforço pesado. Só que, graças ao Senhor, é um esforço no qual a força vem dele. E o que o povo de Israel ainda não tinha aprendido era isso. De que eles tinham que confiar e de que toda aquela peregrinação no deserto, todo aquele esforço, era para contar com a força e a provisão de Deus. E quando a gente se esforça para obedecer, algo milagroso acontece, porque o Espírito Santo é que opera a obediência em nós. O texto diz isso, né? Que é ele quem opera em nós o querer e o efetuar. E a grande virtude do Evangelho não são os grandes atos de performance. Nossa, Hugo, eu fui em tal lugar e aí tinha 50 pessoas ali precisando de ouvir a mensagem, eu preguei e tal. Eu mesmo, foi quando? Há 50 anos atrás. Aí 10 anos atrás, já viu, né, que nós temos essa tendência, né, de viver de grandes eventos. E o segredo da virtude do Evangelho é a constância, a perseverança. É o pouquinho que é sempre. E é o pouquinho que é o necessário
porque a perseverança, ela vai transformando o nosso coração. E a perseverança não é no oásis, a perseverança no deserto. E um texto que eu descobri que eu gosto mais do que eu imaginava é aquele que a gente deve perseverar nas tribulações. Porque não tem outra maneira de que seja produzida em nós a paciência. Não tem outro jeito que seja produzida em nós a esperança. E não é a tribulação. O sofrimento, irmãos, não produz. É a perseverança na tribulação. E essa perseverança na tribulação, ela é provida pelo Espírito Santo. E quer ver como é tão maravilhoso saber disso? Vamos ler a palavra aqui no texto de João, para a gente já caminhar para o fim. João 7. Sete 38. Amém. Amém. Diz aqui, ó. Eu vou ler um pedacinho do 37, que diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, reclame, brigue com Moisés. Venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha como Jesus amplia a promessa. Ele diz assim: além de eu ser a rocha, que vou dar água para você beber, na hora que você pedir, ainda de você próprio vai fluir rios de água viva. E é água suficiente para que você tenha vida e outros ao seu redor tenham vida. Então essa obediência e esse esforço é pela fé. Porque Jesus diz assim: creia em mim. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Ou seja, não é quem crê em mim de acordo com a sua projeção, de acordo com a sua imaginação de quem eu seja, mas de como a Escritura fala de mim. E uma revelação poderosa que nós lemos aqui em 1 Coríntios 10 é que a rocha que estava lá no deserto era Cristo. De alguma forma, aquele povo teve acesso a Jesus de uma maneira simbólica, em que Jesus era a provisão. E acontece, que eu não vou ler, mas em Números, capítulo 20, o povo passa novamente pela mesma situação. E a gente que está lendo a narrativa fala: não, agora vai, né? Nessa história, alguém tem que aprender alguma coisa. Chega em Números 20, já tem um tabernáculo, e eles estão numa região de Zim, que até parece de Sim, né? E de novo, não tem água. E no deserto eles vão e fazem o quê? A mesma coisa, começam a reclamar, espraguejar. Eles já tiveram o tabernáculo, Deus já falou, já ministrou. E o povo de novo. E aí Moisés fala: meu Deus, e agora? E Moisés e Arão com Deus, Deus fala assim: olha, você vai pegar agora a vara, vai diante do povo, só que você vai falar para a rocha. Olha, tá vendo a evolução da maturidade? Primeiro você bateu lá na rocha, né, em que se tornou Massá e Meribá. Nós lemos aqui. Mas agora você vai só falar. E aí o Arão e Moisés vão todo empolgados. E no texto diz que eles falam assim: ah, vocês não queriam que a gente desse água para vocês? Vocês já leram esse texto? Gente, é um desaforo. Falo, meu Deus, até Moisés foi contaminado por esses incircuncisos. Meu Deus, se Moisés caiu na ladainha deles, quem sou eu, né? Vocês já viram que quando às vezes a gente ouve uma pessoa que se diz crente ou falando em nome de Deus, começa a falar uma parada suspeita, uma heresia, uma coisa meio fora, outside, assim, meio fora do normal. Ao invés de a gente colocar o pé na rocha, fala: não, meu amigo, isso aí não me convence, não. A gente dá aquela balançadinha: eita, será? Né? Já pensou? Né? A gente às vezes cata umas coisas aí na internet, né, Rodrigo? Graças a Deus que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo. Outro dia eu vi um vídeo do cara falando assim: irmãos, eu estou abrindo um hospital para receber as vidas de outros planetas que não conhecem a Jesus. E aí ele fala: e olha que eu estou levantando os recursos, você vai me ajudar com essa oferta para a gente construir esse hospital para seres interplanetários que não conhecem a Jesus. Eu fiquei assim: meu Deus. Não, eu estou rindo porque, beleza, nessa eu não vou cair. Mas quantos, né? Quantos não vão cair numa dessa? Fala: é mesmo, olha só. Gente, eu não consigo cuidar da minha vida,
né? Daqueles que estão ao meu redor, que Deus me ordenou a amar e cuidar, eu ainda não tenho condições de nem pensar em outras vidas. O irmão vai construir um hospital, vai coletar os recursos, olha só. Eu não sei qual é a moeda, né? Que eles usam para construir hospitais interplanetários. Mas, gente, é verdade. É uma... Enfim. No capítulo 20, já nas águas de Meribá, Moisés e Arão são confrontados pelo povo, e aí, no versículo 7, o Senhor diz a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante da comunidade fale àquela rocha e ela verterá água. Foi só isso. Olha, eu vou mostrar ao povo que eu sou Deus que vou prover e vou dar água, e você só vai falar. No versículo 8, diz assim: Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Até aí tudo bem. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse: até aí tudo bem, ele está obedecendo. Quando ele abre a boca, pronto. Ele fala assim: escutem, rebeldes, filisteus, circuncisos, seus xaropes. Meu Deus, que tristeza, né? Será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? É como se Moisés dissesse assim: será que a gente vai ter que esmurrar, né? Esmagar, espremer essa rocha para dar água para vocês? Mal sabia ele que ele estava falando do Cristo, provedor. Ele não falou nada do que Deus ordenou, né? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Aqui, gente, acabou o milagre. Porque o que Deus disse foi: fale com a rocha e ela verterá água. É como Jesus diz, né? Que venha a mim e beba. Não precisa me bater, não precisa me espremer, não precisa gritar comigo, bater 2 vezes com a vara. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme a Escritura, não só vai beber água, mas do seu próprio ventre vai fluir água viva. Mas a gente, às vezes, vai a Jesus e vai colocando Jesus no banco dos réus, ou vai esmagando Jesus com nossos ideais, as nossas dificuldades de fé. A gente não entende quem ele é e vai acusando, e vai espremendo, e vai colocando Jesus dentro de um pacote que caiba na nossa mente, nosso cérebro. E aí acontece que, por misericórdia e amor, Jesus ainda verte água. Mesmo que você esteja querendo inventar um hospital para alienígena. Às vezes Jesus ainda vai lá e ainda salva uns 2 ou 3, porque, meu amigo, é muito amor. Às vezes Jesus salva a gente do meu lado, eu falando um monte de abobrinha e Jesus vai lá e não, mas apesar do Hugo. E aí no versículo 12, o Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas. Está vendo o que é testemunho, gente? Testemunho é obedecer o que Deus diz. Não é o que você faz, que o povo vai ver e vai falar como essa pessoa dá testemunho de Jesus. O testemunho é a obediência, e quase sempre a obediência é bem silenciosa. Ela é bem no secreto e ela é bem no coração. Vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que dou a vocês. Ou seja, o Mário e o Luigi, né? A duplinha de irmãos ali, Moisés e Arão, ficaram de fora da festa. E essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Aqui nós terminamos de uma maneira meio triste, mas nós temos a alegria de que em Jesus tudo é renovado, né? Davi, ele cita de novo isso aqui no Salmo 95, é ele que é o primeiro a olhar para esse momento e falar: olha, gente, não endureçam o coração. No Salmo 95, depois, se você quiser ler, Davi fala disso. Quando Paulo fala lá em Coríntios, ele está citando Davi, na verdade. E aí em João 4:10, a gente tem um encontro de Jesus com a mulher samaritana, se eu não me engano. E aí Jesus faz um encontro que poderia ser estéril, um encontro rico. E ele diz para a mulher assim: olha, água eu tenho. Se você soubesse com quem você está falando, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia a água viva. E esse é o nosso convite. E essa é a nossa liberdade em Cristo, de termos água viva. E o nosso coração não pode estar endurecido. A nossa mente não pode estar cauterizada. Nós não podemos chegar diante da rocha, que é Jesus, e agredi-lo, forçá-lo a dar algo que nossa vontade projetou. Nós temos que pedir,
e receber dele a única coisa que ele tem para dar. Sabe aquela canção que diz assim? Tudo que ele nos oferece, ele é. Jesus não vai te dar o que você quer, porque ele não é mau. Se ele fosse mau, ele te dava tudo o que você quer. Ele vai te dar o que ele tem para dar e o que a gente precisa de receber. E essa água viva não é só simbólica, sabe? É a sede da nossa alma, do nosso coração, por sentido, por propósito, por alegria, por motivação, por ânimo, por esperança, por cura. E tudo isso nós encontramos em Jesus hoje, agora. E por isso Paulo diz, olha, o dia que vocês ouvirem a voz do Espírito, vá lá na rocha e bata na rocha, chute a rocha. Não, vá lá na rocha e só fale a rocha. Somente peça. Amém? Que essa palavra possa trazer cura ao nosso coração, que a gente possa aprender a beber desses rios de água viva, e não apenas beber e se saciar, mas que de nós possa verter água para outras pessoas beberem, e encontrarem a Cristo, encontrarem a satisfação da sede. Amém? Senhor, obrigado por essa manhã, pelo teu amor e graça. Continua conosco. Que nós possamos receber a tua visitação e entender que é a tua voz, a voz do Espírito que nos chama para nos aproximarmos da rocha e pedir a água. E essa água mata a nossa sede de tantas formas, em tantos sentidos. E muitas vezes o Senhor usa nossos amigos, nossos irmãos para matar a nossa sede, a amizade, os relacionamentos. O Senhor usa também a tua presença, a tua provisão espiritual, sobrenatural. O Senhor usa caminhos e meios diferentes, os dons e os ministérios da tua igreja como corpo para saciar a nossa sede. O Senhor edifica a nossa fé de várias formas que nós possamos abrir o coração, porque um coração endurecido jamais experimentará a água da vida e mais ainda, Senhor, jamais entrará no teu descanso. Que o teu descanso comece no nosso coração, trazendo confiança e fé, trazendo dependência de ti e reconhecendo que tu é a água viva que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém.